céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Vem por eles já conquistado o teu servo, e em nos guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que senão a senhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras na minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, é o que veio avante para nós lermos. Que Davi faz um relato demonstrando a excelência da criação de Deus. Só o Senhor é Deus. Assim como também da sua palavra. Os irmãos vejam Glória. que Davi era um homem simples, era rei, mas era um homem que veio do campo, ele era pastor de ovelhas, e Deus lhe chamou, lhe predestinou para reinar em Israel. E não só lhe dar o reino, mas também lhe abençoar, dando a ele condições de se tornar um rei próspero, ainda que tenha caído em delitos graves diante de Deus, mas contudo era amado por Deus por causa da sua simplicidade, pureza de coração e humildade. E por conta dessas qualidades, o Senhor lhe deu graça de meditar nas obras de Deus, porque isto é um dever de todo ser humano, considerar a obra do seu Criador, do nosso Deus. Tudo o que ele fez perfeito. Verdade. De modo que aqui, então, nas suas considerações, irmãos, ele, talvez à noite, olhando para os céus, vendo os corpos celestes que se movimentavam, vendo este mundo sem fim, este universo tão infinito, ele, meditando nisso, pôde compor este salmo, escrevendo assim: que os céus manifestavam a glória de Deus, que ele contemplava, olhando para os astros, ele via nisso manifestação da glória de Deus, por tudo aquilo que ele compôs, que ele criou, pelo poder da sua palavra. Então ele dizia assim: um dia fazia declaração ao outro dia, na sua maneira de declarar, e uma noite mostrava a sabedoria à outra noite, sem linguagem, sem fala. E dessa maneira
ele dizia que podia ouvir as suas vozes. É certo, irmãos, que não queria dizer aqui de forma física, ou seja, como os nossos olhos contemplam simplesmente, mas era uma meditação um pouco mais profunda. Ele contemplava a glória de Deus no universo criado por ele. E com isso, motivo para louvar e glorificar a Deus pelas obras que ele podia contemplar. Falava de um dia fazer declaração, outro dia, nada mais querendo dizer que cada dia cuidava de si, trazia consigo todos os seus acontecimentos dentro do tempo que Deus mesmo designou, que o dia ele era contado pelo espaço que estava sob a luz do sol. Então esse era o dia. De modo que ele achava assim que cada dia trazia consigo os seus acontecimentos, todas as coisas que marcaram aquela data. E como que fosse alguém que, terminando o seu tempo, declara ao próximo o que ocorreu hoje, para que o próximo declare o que ocorrerá amanhã. Bendito seja Deus. Mais ou menos comparando, como por exemplo, um vigia. Ele entra, digamos, às 6 horas da noite, da tarde, e vai até às 6 horas da manhã. Então ele relata tudo o que ocorreu durante o tempo de exposição que ele pode contemplar ali no seu trabalho. Então ele tem tudo anotado. Quando chega o próximo que vai dar a sequência, é outro dia, então ele passa e relata tudo o que ocorreu hoje, ficou guardado, ficou escrito. E amanhã esse seu colega vai anotar o que aconteceu no outro dia. Essa era a consideração dele, ou seja, cada dia Jesus mesmo disse aos discípulos: basta a cada dia o seu mal. Mas não é só isso aqui, irmãos. Isso era a maneira de contemplar a glória de Deus e louvar a Deus pelos seus feitos. E nós devemos ter também este prazer de guardar conosco, como ainda hoje ouvimos, relato de obra de Deus de muitos anos passados. Porque as obras de Deus, elas não se acabam, elas não se diluem, não se desfazem, elas permanecem. E aquilo que Deus faz, permanece para sempre. Ele falava sem linguagem, sem fala, ouvia-se as vozes do poder de Deus manifesto naquilo que ele fez. Então dizia, em toda a extensão da terra, e as suas palavras saem e vai até o fim do mundo, onde lá ele pôs uma tenda para o sol. Também era uma imaginação, irmãos, querendo dizer que a palavra de Deus, que ainda que as pessoas não falassem, mas nas obras de Deus aparecia os feitos do Senhor Deus, sem vozes. Anunciava. Quem fez isso? Foi Deus. Quem criou o mundo? Foi Deus. Quem criou os mares? Foi o Senhor Deus. Quem criou o homem? Foi o Senhor Deus. Quem criou o homem dessa maneira? Foi ele que fez a sua imagem e semelhança. Bendito seja Deus. E ele dizia então que os feitos de Deus, ele comparava como se fosse um noivo que sai do seu tálamo. Tálamo é o quarto, a habitação onde vive o noivo, onde o noivo está. Que ele sai então do seu caminho como um herói a correr, ou seja, ele sai do seu lugar recorrendo. Quando fala um noivo, é porque ele corre ao encontro da sua noiva. Era isso que ele queria dizer. Trazendo isto, irmãos, para a nossa vida espiritual, a obra de Deus hoje, nós não só consideramos ela nas coisas físicas que se vê no mar, na lua, nas estrelas e assim por diante, e temos motivos para louvar a Deus, mas em nós, cada ser que está aqui, foi feito a imagem e semelhança de Deus, e deve trazer consigo a glória daquele que o criou. Glória a Deus. Mas esta glória foi perdida. Adão e Eva
criados à imagem e semelhança de Deus, feitos para serem imortais como de fato eram, perderam a imortalidade, porque caíram na tentação do pecado, da serpente, e caindo na tentação pecaram, e pecando, primeiro morreram perante Deus, ou seja, como consequência do pecado se tornaram mortais, como nós somos hoje. Ninguém vive para sempre, todos morrem. Então isso foi consequência do pecado. E também foram destituídos do lugar onde estavam, que era um paraíso. Saíram de lá e ficaram então, irmãos, peregrinando na terra, como conhecemos a história. Ora, agora quando fala aqui deste noivo que sai do seu cálamo, certamente para encontrar a sua noiva, já era uma profecia. Este noivo, irmãos, da igreja, que agora são os homens, o ser humano, que por Jesus Cristo voltaram a receber a imortalidade, ou seja, a eternidade foi dada a nós, porque temos agora a natureza divina em nós. A nossa vida agora não é só a vida deste corpo, tem também a vida de Jesus que está dentro de nós, que já é a vida eterna. Mandado entender isso, a gente fala, agradeço a Deus pela vida eterna em dom que me deu, ou pelo dom da vida eterna. Dom é dádiva. Vida eterna foi dada para nós, está dentro de nós, está no nosso viver. É Cristo, o Filho de Deus. Ele é a vida, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esta vida está em nós. Cada um que está aqui, irmãos, compõe então o corpo da noiva de Jesus Cristo, que depois de realizar o matrimônio será a esposa dele. E nesta comparação, irmãos, profética, o noivo sai do seu tálamo a buscar correndo a sua noiva. Isto nós entendemos, irmãos, que Jesus, que é o noivo, que será o esposo da igreja, a igreja é o povo. A gente fala assim: vamos congregar? Congregar é reunir. A congregação não é o prédio. A congregação é esse conjunto de homens e mulheres que está aqui. Esta é a congregação. Este prédio é a casa de oração. Nós somos a congregação, porque nós somos também a igreja, e nós somos também a futura esposa de Jesus Cristo. E nesta profecia, ele sairia então do seu quarto, da sua acomodação, correndo para encontrar a sua noiva. Queridos irmãos, por todo o tempo que tem passado, por todos estes séculos, que são praticamente 20, que passaram desde a era cristã, onde a graça se derramou nos lábios do Senhor Jesus, e ele abriu a porta desta graça para nós, e nós caminhamos nela agora. Por todo esse tempo que passou, nós podemos entender que Jesus está para voltar, que é o encontro do noivo com a noiva, para o matrimônio. Está correndo o seu caminho para o encontro da igreja. A igreja está sendo preparada para este encontro. A preparação da igreja é através da palavra, que é Cristo, enviada pelo Espírito Santo que opera em nós. Então a palavra, irmãos, é quem nos purifica e nos prepara para este encontro que está sendo já preparado para acontecer quando Jesus voltar. Os acontecimentos do mundo demonstram claramente que a volta do Senhor Jesus está se aproximando. É claro que ninguém sabe quando, mas se pegarmos a Escritura aqui, olha, desde as profecias de Daniel e as profecias que Deus deu ao apóstolo João e as profecias preditas pelo Senhor Jesus, principalmente em Mateus 24 e 25, os irmãos vão ver que esses acontecimentos, a maioria já aconteceu, e Jesus está próximo a voltar. A palavra de Deus é verdade, só que é verdade, é vida. Está escrito aqui, é verdade. Então ele está para voltar. A preparação da noiva para encontrar o noivo é através da palavra.
A palavra para nós deve ser o que cantamos agora, neste dia último. Deve ser para nós uma riqueza mais valiosa do que o ouro que perece. A palavra de Deus para nós é uma riqueza. Quem é que tem a oportunidade de ouvir a palavra vinda da boca de Deus? Somente os seus fiéis. E hoje estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E Deus dá a quem Ele quer, pode levantar até uma criança, não sabemos. A palavra é dele, Ele dá a quem Ele quer. Apenas deve haver a boca preparada. Por isso que Davi, então, nos últimos momentos da sua vida, diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Então, quando o Senhor manda a palavra, elas devem ser agradáveis a nós, porque são palavras de Deus, e devem ser mais doces do que o mel e do que o licor dos favos, como acabamos de ler, e como acabamos de cantar. A palavra do Senhor é mais doce do que o mel. Então, por que isso? Porque a noiva está se preparando. Irmãos, quando a noiva está já com o dia marcado no casamento, ela nem dorme, ela medita dia e noite. A preocupação dela é no que vai reinar, onde vai morar, o que vai ter para viver ali, o encontro com o seu noivo, o dia do encontro, a roupa que tem que vestir para aquele encontro. Esta é a preocupação das noivas, porque ela quer ser o motivo da maior beleza da festa, para quem olhar e dizer: esta noiva está cheia de emoção aqui, mas esta é a noiva, porque olha o vestido dela, olha a roupa dela, olha os adornos que ela tem. Irmãos, tudo isso já está combinado, tudo isso já está marcado. A noiva que está aqui hoje, uma parte dela, está vivendo o tempo da preparação, o tempo de ser adornada para o encontro com o noivo, que é Jesus Cristo, está para sair do seu lado. Nós temos um outro exemplo disso aqui muito claro, que está escrito em Gênesis, quando Abraão viu a necessidade de seu filho Isaque ter uma mulher, ter uma esposa, porque ele estava no templo, mas Abraão via que na terra onde ele estava, ele não encontraria ali uma moça para ser uma virgem, para ser esposa do seu filho. Chamou seu servo então de confiança e fez com ele um concerto. Ele disse: você vai na minha terra, na minha parentela, e lá você vai buscar uma moça virgem para ser mulher do meu filho. E ordenou que ele fosse e deu a ele as recomendações, e deu também os adornos para levar, inclusive a roupa para vestir naquela que seria a esposa do seu filho. E sai então ele, irmãos, este servo com os que o acompanhavam, e foram na terra onde habitavam os parentes de Abraão, muito longe, distante. E quando ia no caminho, ele começou a pensar: mas como é que eu vou descobrir quem é ela? Eu não conheço. Então ele fez um pedido a Deus: Senhor, eu vou fazer aqui um trato. Se o Senhor me mostrar, então, por aquilo que eu vou pedir, eu vou saber quem é essa moça. Quando eu chegar, eu vou no poço onde retiro água. E quem vier me beber água, eu vou ficar observando. Se chegar uma moça virgem, eu não vou pedir, melhor, vou pedir água para eu beber, mas se ela oferecer também para os camelos que eu estou levando, então eu vou saber que é um sinal da tua mão. E quando ele chega nesse lugar, não tinha lá o poço onde vinha buscar água, e logo chega ali uma donzela, uma moça, veio toda feliz. Quando chegou para tirar água, pediu água, ela falou: não, dou água para o senhor, mas também para os seus camelos. Quando ele viu, ele tinha certeza que essa ia ser a esposa do seu senhor. Isaque era o senhor deste servo de Abraão. Então ele tirou, irmãos, do que ele tinha guardado consigo, um pendente de ouro e colocou nela um sinal: esta vai ser a noiva do meu senhor. E quando fez isso, ela entendeu. E logo a história termina, irmãos, quando ele volta e traz ela consigo
peregrinação pelo lugar onde tinha que passar. Mas quando estava aproximando do lugar onde vivia Abraão, nos campos, ela avista bem no horizonte uma pessoa, um homem que estava caminhando, e ela pergunta para este moço que estava contando: quem é aquilo que eu vejo lá bem distante? Ele olhou e falou: aquele é o meu Senhor. Ela olhou: meu Senhor, então é esse que vai ser meu esposo. Ela entendeu, porque ela já pôde contemplar que era o seu esposo. Por quê? Porque ela já estava vestida com a roupa que foi enviada para vestir e adornada com os enfeites que tinha recebido. Ela imediatamente desceu do camelo e cobriu seu rosto com o véu, que era o costume das mulheres, que demonstrava a pureza. Irmãos, esta história é maravilhosa, mas em que se compara com Jesus que agora contempla a igreja, que está sendo adornada com a palavra do poder e da virtude, a palavra que lava, que limpa, que purifica, a palavra que veste, que tira a vergonha da nudez das pessoas e veste com as virtudes de Deus, a palavra que adorna com os dons que Ele derrama na igreja. Nós estamos vivendo este tempo, irmãos, olhando daqui, é tão bonito, olhando esse grande grupo de irmãos, de irmãs, todos bem arrumadinhos, sentadinhos, outras de pé, todos aí olhando. É bonito aos nossos olhos, mas a beleza não está nos nossos olhos, a beleza está dentro. Esta palavra não vem aqui para embelezar o rosto, nem os lábios, nem as unhas, nem um penteado bonito, nem um rosto produzido, nada disso. Veio para nos enfeitar por dentro. Porque o Senhor Jesus não está olhando aqui para o rosto das pessoas, está olhando para dentro do coração do nosso viver, para aqueles cujas pessoas a palavra de Deus é mais doce do que o mel, do que o licor dos favos. Seja esta palavra doçura para quem quer ser adornado com as virtudes que vêm dos céus. Primeiro culto desta casa de oração. Que maravilha seria se hoje o Senhor derramasse dos céus os adornos para embelezar. Glória ao nome do Senhor. Começava pelo ministério. Todos os homens de Deus que estão aqui, anciãos, diáconos, operadores de jovens e menores, encarregados de orquestra, músicos, os irmãos organistas, se o Senhor agora pegasse e tirasse as imperfeições, nos lavasse, nos vestisse. Alguém está com a roupa suja, quem veste uma roupa limpa? Se alguém está vestido diferente, veste aqui a roupa da pureza, da humildade, da sinceridade, do amor, da santidade. Aí vem o Senhor, coloca um adorno no pescoço, coloca um bracelete, coloca uma beleza que o adversário não suporta ver. O nosso adversário perdeu tudo isso, irmãos. Ele era o que era ungido, estava na glória de Deus, foi achado em pecado, foi destituído, se tornou líder para sempre. Ele tirou a glória que estava em Adão e Eva, e ele vem lutando para impedir que o homem volte a Deus. E agora nós temos a graça do Senhor Jesus. Ele luta para levar o moço embora, para levar a moça embora, para impedir a criança de aprender as sagradas letras, para tirar a glória que está no músico, no organista, no ancião, no diácono, no cooperador, para fazer a tristeza aparecer, a angústia aparecer e vestir de roupa suja, ou sujar a roupa que nós temos, mas agora a irmandade na comunhão, receba a pureza que desce do céu, não é busca de dons, mas os dons que estão descendo. É tempo, irmãos, está aproximando o tempo do encontro. Como poderemos encontrar com o Senhor vestido com outras roupas, outros adornos, ou quem recebeu um presente, um adorno, e de repente andou com
lugares por aí, e veio um batedor de carteira, roubou, veio um ladrão, assaltou, eu tinha isto, eu perdi, eu tinha recebido aquilo, o inimigo levou, eu tinha o dom de novas línguas, não falo mais, eu tinha caridade, não tenho mais, eu era puro no meu olhar, agora não sou mais, a minha boca era santa para louvar e glorificar a Deus, agora eu falo palavrão, eu xingo, eu maldigo. Oh, irmãos, quem está nesta condição, é tempo de resgate de Deus. Receba agora pela comunhão levantada deste primeiro culto desta casa de oração, lavagem na alma, o revestimento de Deus. Ai, Deus quer abençoar esta irmandade aqui hoje. Estar com uma noiva vestida que todo mundo olha e fala, esta é a noiva, esta é a moça que vai se casar, olha a beleza, olha o rosto dela, olha o que ela tem nas mãos. Dá para levantar agora as mãos santas do céu e dizer, olha aqui, as minhas mãos estão puras, os meus olhos purificam, Senhor, a minha mente, os meus pensamentos. Bendito seja o Senhor, irmãos. É a oportunidade hoje. Quem quiser sair daqui purificado,